nós falamos aqui da importância da implantação, né? Mas para a planta produzir, a gente precisa fazer com que de dia, principalmente, o estômago esteja aberto. Sem dúvida. Se o estômago não estiver aberto, algum problema tem. E muitas condições ambientais hoje, principalmente altas temperaturas, se nós estamos sofrendo, imagina a planta que é mais sensível lá no campo. Uhum. Do ponto de vista fisiológico e dessas rodadas que você tem feito, qual é o grande desafio hoje do produtor em manter estômago aberto? Cara, o tal estômago aberto, eu sempre uso até uma percepção, até para falar para a turma dos grãos, olhando para o HF e explicando uma percepção fisiológica bem básica, é o seguinte, cara, por que uma planta dentro de uma estufa ela produz mais? Eu falei por anos isso, questionando os alunos, e os alunos sempre falam, porque o ambiente é controlado. Não é? E tem, obviamente, isso está certo até certo ponto, mas uma coisa importante é por que ela produz mais naquele ambiente. A velocidade do vento é menor, absurdamente menor, e a radiação ela é menor. Então a demanda evaporativa naquele ambiente ela é menor. Então essa planta tem entre aspas, ela fica mais tranquila do ponto de vista hídrico, ela pode se dar o luxo de passar mais tempo com os estômagos abertos e, consequentemente, se ela se dá o luxo de passar mais tempo com os estômagos abertos, entra mais carbono, ela fixa mais carbono, produz mais, não é? Então, mas como é que eu vou fazer essa dinâmica lá no campo, no cultivo extensivo? Eu não vou conseguir mexer na demanda evaporativa, mas eu consigo mexer nessa dinâmica de fazer essa planta beber água numa escala superior. Porque ela percebe o fato da radiação excessiva, basicamente, e volta e meia eu brinco com os produtores, assim, às vezes eu estou no olho do sol lá suando, e eu com os produtores conversando e rodando lavoura, etc. Que chuvarada, né? E o cara, mas que chuvarada o quê, Geraldo? Tá chovendo fótons, tá chovendo lasquinha de sol, que demora ali 8,9 minutos para sair do sol e bater numa folha de soja aqui no campo. E nós temos que colher essa luz de maneira eficiente, mas como tu bem falou, Coimbra, vão existir situações que está chegando muito sol para pouca planta, não é? E aí, essa dinâmica, o que acontece? Aí ela tem uma percepção que é o seguinte, falando mais especificamente das plantas com o mecanismo C3, como a soja, por exemplo, não é? Então, nesse caso, aquela famosa enzima lá, a rubisco, a ribulose, um 5-bifosfato carboxilase oxigenase, ela começa a perceber que tem muito sol, que ela não consegue drenar essa energia, e para drenar essa energia, ela reage com oxigênio. E aí faz a famosa fotorrespiração. Aí tu vai falar assim, o cara que está nos assistindo, mas o Geraldo agora caiu aí uns negócios de rota bioquímica que na prática, será que faz tanto sentido assim? Só para ter uma ideia, um estudo norte-americano mostrou que se fosse reduzido 5% a fotorrespiração em 2 cultivos, 5% em soja e trigo, entraria na balança comercial norte-americana $500 milhões a mais por ano. Então, quando isso acontece, cara, a gente está falando de dinheiro. Então, o grande aspecto é o seguinte, temperatura de planta. Então, se uma planta C3, como a soja, chegar na temperatura foliar de 30 graus, não quer dizer que ela parou de fazer fotossíntese. Mas o que ela faz de fotossíntese, o que ela respira e o que ela fotorrespira, que é essa tal reação da rubisco com o oxigênio, faz com que ela fique como empresa no ganho de carbono no zero, quando não vá para o lado negativo. Então, esse é um grande problema que a gente enfrenta, que é a percepção do trabalho voltado para os estômagos abertos. E aí, como tu bem falou, quanto mais tempo essa planta ficar com os estômagos abertos, mais processo difusional tem, tanto de perda de água para fora, quanto de entrada de CO2. Perfeito. E aí eu coloco mais um detalhe nessa percepção, que é o seguinte, cara. Se tu fizeres, como eu citei esse trabalho, uma aplicação de um proticonazol, de um tebuconazol, ferramentas fundamentais para proteção, que entregam em escala, mas são ativos, como nós falamos, mais quentes, não é? E se eu faço isso numa folha que ela está a 30 graus, as ceras epicuticulares, elas estão mais fluidas.
E o produto, quando cai ali, ele vai entrar por difusão de uma maneira mais acentuada, de uma forma que a planta não tem a capacidade de metabolizar no mesmo nível. Pode ser, lembra aquele valor que eu falei dos R$ 1.200 perdidos por hectare? Não queimou folha. O produtor não ia chamar o agrônomo dele e falar, ó, deu pau aqui. Nós vimos isso contando estruturas. Então a temperatura é um baita desafio para a gente, cara.